O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e hoje vai ser a primeira emissão com o formato que vai ter durante o Defeso. Um programa semanal emitido à quinta-feira, sendo que no programa de hoje o assunto em foco vai ser a final zonal da primeira divisão, que teve a sua conclusão este fim de semana e opôs duas equipas algarvias, o Farense e o Imortal Sub-23, tendo terminado com a vitória da equipa de Albufeira. Relembro os resultados dos três jogos. No primeiro, o Imortal foi até a casa do Farense e venceu por 68-77. Depois, na semana seguinte, o Farense foi até a casa do Imortal e impôs uma derrota por 73-75. Finalmente, no último jogo, efetuado 24 horas depois, o Imortal venceu confortavelmente por 64-81, vencendo esta final e sendo apurado para a Proliga no próximo ano. E mais uma vez, tenho a sorte de ter comigo o melhor comentador de basquete do Algarve, o professor Humberto Gomes, que nos vai deliciar com as suas análises. Vamos então começar. Professor, boa tarde mais uma vez. Cá estamos para analisar o fim de semana das finais da primeira divisão, a final zonal, e já temos um vencedor. Já temos uma equipa apurada para a final nacional. É um bocado aquilo como o professor tinha dito ao início, vai ser o Imortal Sub-23. O professor viu os dois jogos, como é que analisou este fim de semana? Sim, vamos lá ver. Eu penso que a passagem do Imortal, da equipa do Imortal Sub-23 à Proliga é um corolário, digamos, lógico de uma afirmação de uma equipa em crescendo, com muita juventude. Sub-23 já indicia isso, não é? Uhum. E, portanto, que é justa a passagem, não é? É justa a maneira como se assumiu a competição, nestes três jogos, e na circunstância estamos agora mais a focar-nos no de sábado e no de domingo, comparativamente à equipa do Farense. O Farense foi uma equipa abnegada, foi uma equipa que jogou com as armas que tinha. Penso que tinha interiorizado algumas das dificuldades que foi sentindo, nomeadamente logo no primeiro jogo, e foi com armas e bagagens para a Albufeira, acabou por vencer justamente esse jogo, com uma diferença quase mínima, 73-75, mas no terceiro jogo, em Faro, não teve hipótese. O Imortal de Albufeira entrou muito bem no jogo, com um parcial inicial logo de 5-0, mostrou a predisposição para que ia para o jogo. E a partir daí os dados ficaram lançados, as equipas foram argumentando de sua maneira, mas uma síntese muito estreitinha, diremos que foi um corolário lógico de uma supremacia, aproveitando um modelo de jogo, jogadores com os conceitos bem enraizados, e que logrou o legado de vencida o Sporting Farense, que nunca baixou os braços a assinal-se, mas pronto. Em síntese, e com primeira amostragem, é uma subida justa do Imortal da Albufeira. Foi a equipa que mereceu. Sim, mereceu. O Farense também lutou abnegadamente. Parecia que as coisas podiam estar encarreadas para, se fora empatarmos 1-1, agora em casa havia um elan muito grande, havia uma boa produção do jogo e houve uma moldura humana talvez menos, exatamente também, e foi correto a participação das claques, depois daquele comunicado do Farense a fazer sentir o que está regulamentado face ao uso e abuso também das buzinas e dos apitos. Aliás, nós já falámos nisso e o professor é completamente contra essa história dos apitos e das buzinas, não é? Sim, em princípio, porque a mensagem que tem que passar para os jogadores, para os atletas, não deverá ser uma mensagem de uma hipervalorização das emoções, daquilo para que o jogo apela para a luta, de uma forma determinada. Penso que uma mensagem escrita em redor da quadra do jogo, penso que é muito mais apelativo. Os jogadores vão passando e vão lendo e vão interiorizando, mas pronto, é uma perspectiva, é uma opinião nossa, não passa daí. Mas pronto, nesse aspecto correu bem, o comunicado teve a sua oportunidade, naturalmente, e o jogo correu bem, foi um jogo correto, foi um jogo bem disputado. Em relação ao jogo de sábado, o professor viu o jogo, quais é que foram os pontos altos? O jogo de sábado, como nós dizíamos, o Farense foi com armas e bagagens, sabia que não podia falhar, porque falhasse era o 2-0 e é logo eliminado. O Farense utilizou alguns argumentos mais válidos, cuidou-se mais do ressalto ofensivo,
conseguiu de algum modo equilibrar um pouco as forças, e depois nos momentos finais, nos momentos mais decisivos, falou mais alta a experiência e pronto, naturalmente. Mas de qualquer maneira, o Imortal no jogo de sábado conseguiu 46 saltos contra 40 do Farense. Então, esteve mais equilibrado, mas ainda assim com alguma vantagem. É o que eu disse, retificou algumas situações operadas no primeiro jogo, não é? E levou água ao moinho e justamente também conseguiu essa vitória, deixando então para o terceiro e último jogo do domingo a decisão final. E aí as coisas fluíram de uma outra maneira e veio de facto mais ao de cima aquilo que nós inicialmente tínhamos até comentado, porque nós para comentarmos temos que estar documentados, não é? Sim, em relação aos participantes, na circunstância às equipas. Porque de algum modo documentar também é teorizar, não é? Temos que teorizar com os argumentos que nos são apresentados factualmente naquilo que é a produção das equipas, algumas vezes conhecendo alguns fatores que só os responsáveis técnicos é que têm esses elementos nas mãos. Não devemos comentar coisas subjetivas, nem muito menos então, e muito menos, sublinhamos, com a ausência daquela imparcialidade que naturalmente quem nos ouve e nos escuta está à espera aprecia, que exista, não é? Exatamente, precisamente. Portanto, em termos na equipe, no jogo de domingo, que eu consegui estar a tempo de ver, pareceu uma equipa do Farense um pouco cansada. E outro dos fatores que acho que pesou muito, para as pessoas que não viram o jogo, o Farense nunca esteve à frente do marcador, o Imortal dominou sempre o encontro. E em relação ao primeiro jogo, eu estou aqui a olhar para as estatísticas e dá-me a ideia que o Byron Gladden Jr., que no primeiro jogo até se conseguiu uma atuação bastante interessante, conseguiu 16 pontos. No jogo do domingo esteve completamente apagado. Conseguiu 5 pontos. Mas ele tinha dado uma boa resposta no jogo de sábado. Sim, no na sábado ausência foi um um pouco dos da melhores produção jogadores do Marcos Terry, ele assumiu uma posição favorável, não é? Aqui no jogo do domingo ele apenas concretizou 5 pontos, resultantes de um lançamento de 2, digo bem. Sim, um de 2, e um lançamento de 3 e pronto, e foi o que conseguiu. 5 pontos assim. E total de ressaltos, conseguiu 4, 3, um ressalto ofensivo e 3 defensivos. Para um jogador americano, faltou um pouco mais, não foi? Pois, já havíamos dito que ele é um jogador de valia média, não pode ser para jogar numa primeira divisão no campeonato português, não poderá ser um jogador galã, um jogador com determinados argumentos, isso é absolutamente natural. Agora, o Luís tocou aí num ponto que realmente foi essencial. Nós podemos dizer, daquilo que observamos e tivemos a observar com alguma atenção, o Imortal de Albufeira, a equipa sub-23, foi uma equipa física e mentalmente mais forte. Provavelmente por causa de algum cansaço da equipa do Farense no jogo da véspera, com alguns jogadores já com mais carga de idade também é outro fator a contribuir. Logo, a juventude do Imortal sobressaiu mais, recupera mais rapidamente e, como dizia, foi uma equipa que abriu com 5-0. Depois há aqui um fator essencial. No remontar para a segunda parte, em que a vantagem do Imortal já é de 14 pontos, assinala-se, 27-41, o Imortal arranca com 3 triplos consecutivos. Exatamente. E o Imortal, a partir daí, é outro dado que podemos recolher em termos estatísticos, o Imortal, a partir do 18-30, nunca mais deixou de ter vantagem de 2 dígitos. Né? E aliás, o Farense teve para aí mais de 5 minutos sem conseguir marcar um único ponto. Sim, também conseguiu marcar. Chegou a ser de 23 pontos a diferença do Imortal de Albufeira, o que à partida, antes de se iniciar, portanto, estes playoffs, alguém poderia considerar que não seria possível, que seria um exagero. Mas a competição tem coisas destas, né? Há os sinais mais e há os sinais menos. O Imortal de Albufeira foi uma equipa mais consistente na concretização. Recordo-se que teve vantagem em lançamentos de 2, lançamentos de 3, lançamentos livres, maior número de ressaltos também. E, curiosamente, em termos de turnovers, 18 e 25
favorável então ao Farense, como não me tornou, mas isso tem uma explicação. É que o Imortal da Albufeira também é verdade que o utilizou como modelo de jogo, preenchendo mais e mais acuidadamente as 6 fases do jogo. Defendeu com alguma pressão, com princípios de defesa perfeitamente elaborados, cuidou do salto que é a maneira de defensivo. jogar deles, não é? Não, Sim, é um não modelo fez de jogo surpresa deles, nenhuma. é um modelo que me parece a nós, nestas idades então já de ascensão para um outro patamar competitivo. Assegurou muito bem o ressalto defensivo, como dizia, foi uma equipa que procurou muito e amiudadamente utilizar o contra-ataque, a transição defesa-ataque. No ataque organizado foi uma equipa que explanou, que é contra o homem do Faense, que é quando o Faense também montou uma defesa zonal. Foi uma equipa mais esparcida, foi uma equipa mais capaz de levar a contento as dificuldades que o adversário estava a oferecer. Foi uma equipa que também cuidou, como já tínhamos assinalado desde o primeiro jogo, o ressalto ofensivo. Cuidou muito bem também da recuperação defensiva. Portanto, criou sérias dificuldades ao Farense. O Farense houve um período, apesar do seu treinador ter feito algumas mutações, ter pedido descontos de tempo com algum cuidado, nos momentos mais fortes do adversário. O que é facto é que sim, o Imortal foi uma equipa mais consistente. Mais completa, digamos assim. Há aqui um fator que pode explicar um bocado isso. Há 4 jogadores do Imortal que conseguiram pontos nas duas dezenas, portanto, nos dois dígitos. Sim. O Jonathan Silva conseguiu 14, o Diogo Seixas 18, o Salvador Vito 20 e o Filipe Gauert 15. Enquanto que no Farense apenas um jogador conseguiu atingir os 2 dígitos. Foi o Mark Sterry com 15 pontos, que é manifestamente pouco contra esta armada toda que eles apresentaram, não é? E também o Rafael só na ponta final do jogo é que acordou um pouco mais, não é? Sim, mesmo também assim conseguiu 9 pontos. Pouca pontuação, 9 pontitos. E foi o jogador mais valorizado. Repare-se, por exemplo, e isto no cômputo geral da valorização das duas equipas, naqueles itens todos somados que dão, o Farense acumulou 44 de valorização. O Imortal, isto é um ponto importante da análise. O Imortal 83.5. E teve 3 jogadores acima dos 2 dígitos. Portanto, isto diz bem da capacidade e da eficácia nos vários itens do jogo destes jogadores do Imortal da Albufeira, que fundamentalmente contou muito com o seu 5 inicial. Sim. É mesmo assim que um dos jogadores... O Farense teve algumas dificuldades de concepção do jogo, de utilização. É que, repare, em termos de jogo interior, e teria sido aí talvez, mas isto é uma questão já tática, e nós evitamos estas situações, porque não queremos ferir suscetibilidades. Entrar no campo do... Exato, não podemos, não queremos e não devemos. Porque o treinador é que sabe, com aquilo que conta, é que sabe que tem a disponibilidade dos seus jogadores. Agora, uma coisa nos parece evidente. O Marcos, marcado como estava, rapaz, ele quando penetrava, quando era muito direcionado o ataque, em termos de ataque de posição, ele quando penetrava, ele não tinha um jogador a marcá-lo. Tinha 1, tinha 2, tinha 3. Tinha 3, sim. Chegou a haver alturas de estarem os 3 à volta logo, dele. O que é que o Farense poderia ter feito se tivesse esse argumento para utilizar em condições que só o seu treinador é que saberá? É balancear muito a defesa, mudar muito o lado da bola e os ângulos de passe, para depois, numa bivalência de jogo interior, contando com o Bayern, contando com o Rafael Wiltner, que é depois libertar, através de bloqueios indiretos, ou mesmo através de um bloqueio direto do lado contrário, depois, a utilização do Marcos para jogar pick and roll com o seu jogador pouparam interior. Mais o Marcos para funções mais de atirador. Exatamente, ou então libertá-lo mais para essa função exterior. Ele muito a conduzir a bola, ele muito a organizar, nem sempre aconteceu, é verdade, não é? Mas é mais a potência, porque o Imortal da Albufeira tinha naturalmente o scouting bem feito, não é? E portanto o Marcos é um jogador de excelência, é um jogador portanto, com uma grande capacidade ofensiva, ele é um belíssimo lançador e não pode ser deixado assim liberto, ele não pode marcar, dizemos nós, um é 7 de 3 pontos e um é 8 de 2 pontos. E depois salvaguardou-se nos lances livres. O professor agora tocou num ponto que é muito importante. Pois, tem que ser mais ativo no jogo. O scouting. Se nós formos analisar portanto, o treinador e a equipa que está a apoiar o treinador, o Bernardo Pires, nestes 2 jogos, esteve a apoiar o treinador principal do Imortal. Enquanto que o David tinha a apoiá-lo o Pedro Constantino. Não estou a tirar valor ao Pedro,
Mas em termos de capacidade, em termos de experiência, em termos de tudo, é muito mais simples uma pessoa ter um treinador já formado, já com uma experiência enorme de basquete, do que ter um treinador menos capacitado, digamos assim. O Luís toca num ponto que não é que nós não nos furtemos a falar analisar, nisso, não é? mas é muito sensível. E isso entronca numa coisa que nós andamos a estudar e a investigar já há uma série de anos, que é a DOI. Pois. A direção e a orientação de equipa é uma coisa muito, muito séria. É uma coisa que implica múltiplos pormenores e múltiplos fatores. Mas eu sempre vou dizendo, e sempre poderei dizer, pronto, dá um conforto. Na circunstância agora presente, nesta proximidade, que não foi durante uma época, nem durante um mês, nem dois. Foi nesta proximidade apenas. Este Inaki, que apareceu, portanto, a treinar a equipa do Imortal de Albufeira nos 6 últimos jogos, Sim. Liga Bet-League e, portanto, a final da taça de Portugal. Exatamente, da Final Four, pode ter proporcionado algum conforto, mas verdadeiramente quem conhece, na nossa opinião, naturalmente, verdadeiramente a equipe que ia pondo e desponto, aquilo que fomos observando, é o Renato Pires, não é? Sim, sim, Renato não, Pires, nesse que aspecto, pelo que eu vi, eles trabalharam muito bem em conjunto. É um treinador, não diria na moda, mas é um treinador muito estudioso, muito trabalhador, e é aqui um outro fator também conta. É uma mais-valia. É o fator da intensidade. A intensidade a aplicar no jogo vai depender, não quero fazer nenhum juízo de valor, mas mais ou menos conheço, porque vou muito a Albufeira comentar os jogos e apercebo-me disto, naturalmente. É um treinador que treina muito a sua equipa, com grande intensidade, e isso depois tem uma repercussão no jogo. Há uma máxima que diz, jogarás conforme treinares, não é? Uhum. Não estou a pôr em causa o trabalho, a dedicação da equipa do Farense, mas a outra equipa mais jovem, com conceitos mais bem enraizados possivelmente, digo eu. Por exemplo, vou dar só um exemplo que pode ser um exemplo comezinho, não é? Por exemplo, o Farense tem um jogador no seu plantel que se chama André Garrama. Sim. Esse miúdo, tecnicamente, é um miúdo com uma certa evolução, é um miúdo interessante, já jogou em 3 equipas diferentes neste Algarve, e ele talvez, se o questionássemos, sabia talvez melhor do que ninguém dizer algumas coisas que seriam importantes. Onde é que se situou melhor a jogar, com que modelo de jogo é que foi mais interessante, em termos de utilização, e a questão que se coloca é esta: ele não terá qualidade técnica que terão alguns jogadores do Imortal Sub-23? Provavelmente sim, mas provavelmente também ele tem sido enquadrado numa intensidade de jogo e numa participação que lhe permita atingir esse patamar. Pois. São estas análises, de certo modo, com alguma profundidade, que podemos fazer, não é? O Marcos Terry não é capaz de produzir mais, se calhar repare-se que o clima emocional dele em redor deste jogo decisivo não foi o melhor. E não sendo o melhor instabilizado, pressionado, a produção dele diminui. Pois, claro. Estas são as matizes que tornam em redor de uma equipa que são fundamentais para a análise, para cometimentos que vêm a seguir. Foi uma pena, para o Farense terá sido uma pena. Penso que o Farense, magia popular, terá apostado muitas fichas este ano na subida. Esta era a próxima pergunta, era muito nesse mas há que ter paciência, Luís, há que ter paciência. Só que, naturalmente, se calhar na próxima época não vai ser, se calhar, tão fácil. Desta vez não foi fácil, mas se calhar na época que vem ainda vai ser mais difícil. Recordemos que o Bolonense desceu, será sempre uma equipa a considerar, com argumentos. O Caluz continua. O Castelo Branco tem uma boa estrutura, também aparece com sérias hipóteses. Exatamente. Em que a Luz também, aquilo há sempre ali um meio de captação e de recolha de elementos novos importantes, também tem os seus apoios. O Farense conseguirá apoios da maneira como teve este ano, ou pode sobrevalorizar no sentido de se candidatar outra vez. Pois. Este é o grande desafio. O Imortal de Albufeira, o Luís colocava uma questão da última vez, agora com uma equipa na Pro League e uma equipa na Liga Bet-League, é um desafio grande. Eu não sei quantas equipas em Portugal terão isto. Eu não estou a ver nenhuma. Eu vejo uma. Não sei se supor. Sim. Benfica. O Benfica, sim, é a única. Aliás, parece. Se o professor analisar o Imortal em termos de estrutura de basquete, só mesmo o Benfica é que tem uma estrutura igual. Porque tem uma equipa na Liga Bet-Click masculina, uma na Liga Bet-Click feminina e uma na Pro Liga.
Já um edifício muito É um desafio pesado. grande. Foi um salto qualitativo em termos de resultados adquiridos, da obtenção da performance na competição, que é realmente assinalável. Agora, o futuro deverá ser, e vai ser certamente, bem cuidado, porque as exigências são muitas. Uma primeira divisão não é uma Pro-Liga, portanto é uma equipa que vai se rodear, como tem feito, naturalmente, de novos valores, para assumir essa mesma Pois competição. vão ter que ir à procura de novos valores Pois, fora, têm que ir, fazer um vão. scouting, muito cuidado. Pois vão, poder-se argumentar, mas e isso... Porque a Diogo estrutura- Seixas não aparece vai-se todos embora. os anos. E vai-se embora. O Diogo foi um Era- dos era- fatores mais essenciais para a resolução desta final. Sim, ele foi num crescendo, o Mito foi num crescendo, ele estava um pouco apagado, nós acompanhámos alguns jogos dele na Liga Betclic, praticamente não jogou na Liga Betclic. pouco utilizado, e pronto, foi num crescendo, e esse crescendo também, mobiliza uma tentativa de superação, ele entrou a abrir com um triplo, voltou a fazer triplos, enfim, depois Aliás, na neste segunda jogo parte. foi essencial que 2 dos 3 tipos E depois da ainda há segunda um parte outro foram dele. fator. Ainda há um outro fator aqui também, isso no plano tático e relativamente ao Imortal de Albufeira. Ele deixou que o Salvador Vito, Sassá na gira da intimidade e das amizades, deixasse de estar tão sobrecarregado para ser ele o fator do jogo, não é? Apareceu também o Diogo Seixas a alternar com ele. Aliás, E esta alternância o Feirense aí teve um pouco mais mais condicionado. dificuldade, sim. Também Estou é a ver verdade aqui que as o Torre percentagens. é o condutor. O Von Alf é um jogador que eu gosto muito já há uns anos que eu vejo atuar. Tecnicamente é um jogador evoluído. Só que não tem a Só é qualidade pena dos outros. Não tem, mas também tem sido um jogador a quem tem dado... Tem sido muito importante. Sim, mas o percurso dele, ele devia ter outra intensidade competitiva. Ele Não teve sei muito se o tempo espírito parado dele está este muito ano. não é? calhado para isso ou não. Sim, também teve parado, mas também veio ajudar ali sob a maneira. O que importa sublinhar daqui é que tivemos na presença de duas equipas à beira de subir à Pro-Liga. Sim. Subiu aquela que se revelou mais consistente, como já o Exatamente. dissemos, interpretando um modelo de jogo que nos parece a nós mais consentâneo com as necessidades. Apareceu uma equipa mais consistente, e podemos aqui sublinhar, Mais a e já equipa. nos vamos repetir, física e mentalmente mais pelas incidências da competição, física e mentalmente mais bem apetrechada para subir como aconteceu. O Feirense é um digno vencido, lutou abnegadamente, pronto, e os dados ficaram lançados. Felicidades para ambos na época próxima que venha, que tenham a capacidade de mobilizar mais e melhores jogadores da formação. Essa é sempre uma tónica que nós gostamos muito de acentuar, porque senão depois o que é que acontece? Já agora permitam-me só este tipo de análise. Os miúdos que vêm de baixo, sub-16, sub-18, têm os olhos na produção interna do seu clube, têm os olhos colocados na equipa principal. Se efetivamente a formação não é aproveitada, não é utilizada, eu não vou dizer que desistam de imediato, mas ficam a pensar algumas vezes, mas aquele é o papel que me está reservado, eu não atuar durante um bocadinho de tempo. Esta é uma questão que é importante lançar nesta organização, Isto é uma questão que nesta muito planificação me e tem... na estratégia de cada clube. Isto é uma questão que muito me tem preocupado. Mesmo agarrando no exemplo dos grandes clubes, o Sporting, e não tem nada a ver com o caso, o Sporting tem lá um jogador que é o André Cruz, que nestas finais com o Porto jogou no segundo jogo, se não estou a erro, jogou 40 segundos, para aí, foi substituído logo e já não voltou a jogar. Pois, isso depois origina aqui, mas aí são fatores que nós não conhecemos, Luís, não sei mas... onde é que está o mal e o bem, quais são os fatores que implicam Estamos isto. a falar de um miúdo novo, demasiado novo para já estar a ser castigado dessa maneira. Digo eu que não faço a mínima ideia de... Mas a partir de hoje é difícil não é? nós diagnosticarmos isso, Luís. Já agora só mais um aspecto, e aqui prende-se um bocadinho com os treinadores, com aqueles que fazem acontecer as coisas, não é? E neste processo de ensino-aprendizagem, treinador e jogador devem caminhar lado a lado, não é? Com um compromisso assumido. Por exemplo, já vai para 4 anos que houve a alteração do artigo 25 das leis da FIBA, não é? Tem a ver com os apoios, não é? Sim, O denominado, muito em voga, passe zero.
ainda andamos com a caça às bruxas, com alguns responsáveis técnicos, naturalmente não vamos evocar nomes de ninguém, a dizer, bom, vamos estar a ensinar agora o lei dos apoios, o passe zero, chegamos depois ao jogo e os árbitros não apitam, o que vale eu estar aqui. Não temos que nos preocupar se os árbitros apitam ou não, temos que nos preocupar em fornecer contributos e conteúdos com o maior leque de opções aos nossos jogadores para eles tomarem a melhor decisão no jogo. Não nós perguntamos, então e nos jogos em que não há árbitros? Também o argumento é que se os árbitros não apitam? Não pode ser assim, nesta valência, porque a lei dos apoios, o denominado passe zero, promove maior intensidade no jogo, obriga a uma maior velocidade de execução e de duas uma, receber a bola parado como antigamente, é uma coisa. Receber a bola em movimento, beneficiamos então desta faculdade do primeiro apoio não contar. E isto é uma valorização para a destreza do atleta, dos seus conteúdos, do seu equipamento técnico, e a modalidade só pode valorizar com isto. Este é um exemplo de como a arbitragem não pode ser chamada à pedra, não pode ser utilizada para desculpas que são falácias e que não abonam realmente na postura e na valorização do jogador, que é sempre o nosso foco principal. E além do mais, permita-me só acrescentar que o basquete é um jogo demasiado volátil para estarmos preocupados com a arbitragem. O jogo muda tão constantemente que, se nós não nos preocuparmos com os juízes, o resultado final acaba por ser ela por ela, eles falham. É impossível um juiz de basquete todos somos humanos, Luís. E o ritmo e com o tamanho que os nossos jogadores têm, é impossível. Não há hipótese. Sim. Portanto, é mesmo como o professor diz, há uma falácia estarmos a olhar para os árbitros para justificar situações que estão na nossa casa. E só dependendo de nós, afinal, a valorização dos nossos jogadores, é isso mesmo. Mas é agora só uma palavra final. Força, tem todo o tempo do mundo. É de saudar realmente este clima ascensional em que a modalidade do Algarve está a viver. Falta fazer muita coisa. Há muita coisa para fazer, há muita coisa para desenvolver. Recorde-se que a nossa equipa em Paços de Ferreira ganhou o torneio nacional, estamos a falar de mini basquete, não é? Estas subidas agora do Portimonense. E recorde-se que os sub-18 do Imortal estiveram na fase final. Do Imortal sub-23. Tudo isto e as fases finais em que têm estado envolvidos, são interessantes, são sinónimos de que há aqui qualidade, há aqui trabalho, só que deve haver uma maior uniformização dos procedimentos, dos modelos de jogo a adotar, de que também beneficiaria imenso a postura dos clubes, o seu contributo, a sua performance, e que naturalmente também implicaria uma subida de rendimento das nossas relações regionais. Sim. Disso não temos a mínima dúvida. Agora, aqui há que ter referências, há que ter a capacidade e a humildade, por vezes, de irmos à procura daquilo que é a otimização dos recursos para valorizar o nosso praticante, que ele tem qualidade e gosta do jogo. Tem outras apetências, ele para ali, não, isso são outras falácias. Desde que se deu o repousar, desde que o miúdo integra o gosto de treinar e de se aperfeiçoar cada vez mais, só que primeiro há que ensinar. E depois é que vêm as jogadas, as táticas, é que vem o treinar. Primeiro jogar, ensinar a destreza, as capacidades técnicas. E depois o espartilho logo aparece, não é? Sim, isso depois vai aparecer naturalmente, mas isso fica o aviso à navegação e vamos ver. E também este contributo do Afundanço pode despertar aí alguma coisa. Esperemos que pode sim, ser valorativo em relação. É o que eu com o seu apoio acho que vamos conseguir fazer qualquer coisa. Vamos ver, vamos com cuidado, mas sempre com este foco principal, valorização do jogador e do nível técnico do jogo. Aqui, humildemente o dizemos, podem sempre contar connosco. De outra maneira, a querer comprar o sucesso, o êxito, aí não, porque o êxito, o sucesso, o êxito não se pode comprar, apenas se deve merecer. Como diz aquele ditado popular, o sucesso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Muito bem. Professor, foi um prazer poder contar com a sua presença para discutirmos esta final. O professor sabe que, da minha parte, vou sempre precisar da sua ajuda e vou solicitá-la várias vezes. Portanto, até à breve. Será um prazer, até breve, e felicidades para o vosso programa também.
E após a análise do professor Humberto Gomes, vou só passar em revista alguns dados estatísticos dos 2 últimos jogos. No sábado, que ficou com o resultado de 73-75, como tínhamos dito, os melhores marcadores do encontro foram Salvador Vic, do Imortal, e Marcos Terry, do Farense, com 19 pontos. Enquanto a nível de destaques individuais, tivemos como melhor jogador do desafio o dito Salvador Victo, a mostrar o porquê da sua presença nesta final, em detrimento da final nacional de sub-18, com os seguintes números: 19 pontos, 7 ressaltos, 6 assistências, 1 roubo de bola e 25 pontos de valorização. Pelo lado do Farense, o destaque foi para Byron Gleden Jr., finalmente a dar um ar da sua graça com um duplo-duplo de 16 pontos, 14 ressaltos, uma assistência, 1 roubo de bola e 20 pontos de valorização. No jogo de domingo, a história foi completamente diferente, como ouvimos na conversa com o professor Humberto Gomes, pois o Imortal dominou o encontro do princípio ao fim. Aliás, como demonstram os destaques individuais, começando pelo melhor marcador, novamente Salvador Vic, com 20 pontos, enquanto que pelo lado do Farense o melhor marcador foi, igualmente, Marcos Terry, com 15 pontos. A nível de destaques, tivemos como homem do jogo Filipe Gauert, do Imortal, com um duplo-duplo de 15 pontos, 14 ressaltos, 2 assistências, 2 roubos de bola, 1 desarme de lançamento e 31 pontos de valorização. Pela equipa da casa, o destaque foi para Rafael Wildner, com 11 pontos, 9 ressaltos, 2 assistências e 17 pontos de valorização. E foi assim esta final zonal da primeira divisão. Em resumo, considero que o Imortal foi um justo vencedor, com uma equipa muito concentrada e motivada que fez por merecer esta vitória. Agora, para a equipa de Albufeira segue-se o Sporting de Braga e é meu desejo que a jovem equipa albufeirense traga o título da primeira divisão para o Algarve. Em relação ao Farense, foi um digno vencido, que lutou até ao limite das suas forças, contra um adversário que pertence a um clube com outras armas e com uma estrutura muito mais profissional que a da equipa farense. E estes pormenores, nas alturas decisivas, têm o seu peso. No entanto, é meu desejo que esta derrota apenas signifique um percalço na caminhada deste projeto e que para o ano a equipa farense, já com outra estaleca, esteja novamente a lutar pelo sonho que esta temporada lhe foi negado. É minha convicção que faz muita falta ao basquete algarvio um Farense forte a lutar pelo menos na Proliga. Espero que o David Custódio e a restante estrutura da equipa de Faro não desanimem com esta adversidade e para o ano voltem cheios de garra, se possível com mais apoios que este ano. Vamos ver. E assim, chegamos ao fim de mais um programa. Não quero deixar passar esta oportunidade para agradecer novamente ao professor Humberto Gomes todo o apoio que me deu na análise desta final do Nacional da Primeira Divisão. Tendo com a sua participação elevado bastante o nível deste programa. Um grande abraço e até já, professor. Eu por hoje fico por aqui, desejo que o programa tenha sido do vosso agrado, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.